Olá, meus queridos alunos da turma de administração AD 319B. Estamos aí começando agora um novo eixo temático, que é gestão e organização empresarial. E nessa primeira videoaula, vamos fazer aqui uma abrangência do que vai se tratar, né, esse eixo temático. Então, nós vamos falar de uma série de questões da administração, né, apresentando, por exemplo, né, as questões da teoria dos sistemas. A importância disso que eu já vou falar daqui a pouco, já nessa primeira videoaula. Vamos falar também do que são os processos. Né? Uma empresa, na verdade, ela é feita de processos. Também vamos falar da eficiência, da eficácia e da efetividade. O que é isso? Né? Por que as empresas precisam tanto disso para alcançar os seus resultados? Também vamos falar mais um pouquinho sobre o planejamento, os tipos de planejamento. Vamos falar, na verdade, das funções gerenciais, né? Que é o planejamento, a organização, direção, controle. Vamos fazer também as aulas práticas referente a esse tema, né? Como que a gente faz uma gestão de um projeto, por exemplo. Também vamos falar de alguns diagramas importantes dentro da administração, que vamos enfatizar aí o que é o organograma, o fluxograma, o cronograma, como que ele interage, como que ele funciona e qual a importância dele no dia a dia da empresa. Também vamos falar de uma outra coisa, que é as ferramentas da qualidade, que está dentro do ciclo de Deming, que é o PDCA. E o PDCA, que vai tratar aí de uma série de ferramentas da qualidade que propõem a resolução de problemas. Então, os problemas têm causa e causa tem solução. E é isso que nós vamos descobrir através de uma série de atividades. E vamos falar também de empreendedorismo. Né? Até então, já que nós vamos falar de gestão e organização empresarial, temos que ver esse preceito que faz com que o aluno de administração ele possa também empreender ou intraempreender dentro da empresa. Então, isso é interessante a gente saber qual é o papel, qual é a característica desse empreendedor, o que se pede, né, desse perfil profissional. Então, a primeira videoaula, vamos começar falando, né, do que vai ser as teorias, por exemplo, de um sistema, que é muito importante. Então, vamos aqui, deixa eu só... Isso. Então, na verdade, nós vamos falar da teoria dos sistemas, que toda empresa é um sistema. O ser humano é um sistema biológico. Temos o sistema, por exemplo, de informática. Temos o sistema do universo. Então, tudo isso é um sistema. Mas o que é um sistema? O conceito, ou um dos conceitos, é que sistema é um conjunto de partes, um conjunto de processos que são interdependentes, formando um todo. E o mais interessante de entender sobre o sistema, que não se pode ter o conhecimento de tudo, né, por meio das suas partes. Porque dizem que o todo ele é mais importante que a soma das partes. Olha só, o todo é maior do que a soma, né, que as partes constituem. Então, na verdade, busca, né, se compreender, né, o todo através do conhecimento das partes, sendo possível perceber uma imagem apenas por meio dos seus elementos. Então, na verdade, o todo é como se fosse uma teoria que a gente cita, né, de Gestalt, que seria A mais B. Então, o todo não é o A mais B. O todo seria o C. O que seria o C? É o resultado do A mais B. Então, o C é uma nova ideia, é uma nova constituição. Então, não se analisa apenas as partes de uma empresa. O todo, então, ele passa a ser uma coisa maior do que essa soma.
E para a gente falar sobre isso, de forma prática, o todo seria, por exemplo, o corpo humano. E o corpo humano, ele é formado dos seus elementos, que seria as suas partes. Então, o que seria o que o corpo humano? Seria aqui os membros, seria a parte tanto interna ou externa, né, que forma a gente e que forma o ser humano como um todo. O sistema de informática ou de computação é a mesma coisa. Ela precisa das partes, que seria o hardware, seria o software, né? O hardware seria a máquina, né? O teclado, o mouse, o software seria a programação, e temos, por final, o humaner, né? Ou senão, o homem. Então, a soma dessas partes forma um sistema de comunicação ou de computação. E o mais interessante é que a gente tem que entender, dentro do sistema, que tudo está interligado. Não tem nada separado. Muita gente analisa o sistema, uma empresa, por exemplo, de forma departamental, como fosse ilhas, como um departamento ou um setor não fizesse parte do outro. Quando uma parte, né, vamos fazer um exemplo, como um setor de uma empresa, seja setor de marketing, comercial ou setor financeiro, tem problemas, né, ele afeta direta ou indiretamente outras partes. Então, não tem nada desligado ou desconectado. Tudo é importante numa empresa. Não há essa ideia de que há alguma coisa mais importante do que a outra. Porque qualquer coisa que esteja dando errado dentro de uma empresa, ela vai afetar a empresa como um todo. Não vai afetar apenas aquele setor que faz parte, mas vai afetar toda a empresa. Na verdade, o conceito dela perante o cliente, perante o mercado, às vezes de forma legal, né, jurídica e também ambiental ou social. Então, tudo pode dar errado, mesmo que seja apenas um setor, quer dizer, apenas que seja uma parte da empresa. Então, o estudo da teoria dos sistemas é importantíssimo, porque não tem nada desligado ou nada desconectado. Tudo é interdependente. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que falar. Dentro dos sistemas, nós temos esses processos. Como nós já falamos, o sistema é um conjunto de partes ou processos. Então, o que seriam esses processos? Nada mais os processos que é um conjunto de atividades, né? Que também estão sequenciadas, formando aí uma sequência para gerar aí, para atingir os seus objetivos, para atingir os seus resultados. Então, para a gente detalhar melhor, toda organização, na verdade, é uma coleção de processos que são executados. Não existe nenhum produto ou serviço oferecido por uma empresa sem um processo. Então, isso já é uma forma de compreender. Qualquer que seja nosso posicionamento hierárquico, né, dentro de uma empresa, nós temos um negócio dentro da empresa na qual trabalhamos. Ou seja, que os processos é o resultado da articulação de quê? De pessoas, instalações, equipamentos, né, e outros recursos materiais. Então, processos são atividades logicamente relacionadas, que, usando esses recursos, né, produz resultados reais e adicionando valor a cada etapa. Também, o processo, o pensamento dele é agregar valor a cada etapa. Na verdade, uma empresa é uma cadeia de valor. O que seria essa cadeia, esse elo? Né? Começa desde as atividades de recebimento, depois as atividades de produção, as atividades de venda e as atividades de expedição. Esse elo, quer dizer, essa cadeia, tem que ser agregado valor. Esse valor, o que seria? Conhecimento. Seria gestão de resultados. E isso a gente consegue através da procura das soluções dos problemas. Esses problemas podem ser internos, né, da própria empresa, ou problemas que vêm do mercado, onde a empresa procura estudar para resolver. Esse mercado, eu digo, o cliente,
Esse mercado, eu digo, o cliente pode ser pessoa física ou jurídica, pode ser o próprio meio, né, ambiente, o que tem lá fora que a empresa pode produzir, né, e que possa resolver. São as questões humanas. Da mesma forma, criar valor dentro de um processo é aumentar o número de características do seu produto ou serviço de forma diferenciada do seu concorrente, de forma a transcender a demanda existente. Então, por isso que é importante uma empresa ter bons e ótimos, né, profissionais, porque são pessoas que agregam valor através do conhecimento, que precisa se estudar, precisa se desenvolver para debruçar, né, energia para a resolução ou criação de soluções para o mercado. Então, para a gente ficar mais tranquilo, essa primeira aula nós vamos tratar desses assuntos iniciais, como sistema e processo. Vamos também falar da eficiência, da eficácia e da efetividade. Essas duas palavrinhas, eficiência e eficácia, elas se confundem. Muita gente não sabe o que significa. E o problema também não é conceituar ou definir o que é eficiência e eficácia. O mais difícil é a aplicabilidade. Como que a gente faz isso no dia a dia? E isso vai ser uma coisa, né, que eu vou ensinar como que a gente aplica. E o mais interessante é que a soma da eficiência e da eficácia surge uma palavra chamada efetividade. Ou seja, alcançar a efetividade ou ser efetivo é você alcançar o resultado total da eficiência e eficácia. É a questão da integralização, né? É integral. É você ter a qualidade, né, e o resultado de tudo aquilo que você investiu, né, e do resultado que você alcançou. Também nessa videoaula, né, do primeiro dia, vamos abrir com uma pequena palestra falando do século XXI, um século em mudança. E vamos falar das grandes transformações que a partir de 2000, né, para cá, quais foram as grandes transformações, quais foram as grandes mudanças e o que espera para a gente, né, o que espera da gente e o mercado, que tipo de postura tem que ter uma empresa, o que ela tem que se dedicar, o que a empresa tem que começar a priorizar, e nós também como profissionais. Que tipo de perfil de pessoas tem que estar dentro dessas empresas? Porque o mercado, como eu já falei, ele está numa dinâmica, numa mudança constante, as incertezas nos dão uma certa insegurança sobre o amanhã, e é por isso, para se assegurar, precisamos estar sempre atento e pensando naquilo que precisamos resolver lá fora, né, no mercado. Através de quê, por exemplo? De uma coisa chamada inovação. Por quê? Porque inovação na verdade, um meio de produção de riqueza. Então, inovação é conhecimento. E isso vai fazer com que as empresas se diferenciem, né, e se destaquem num mercado que nem todos conseguem fazer isso. Então, essa primeira aula vai ser bacana, que nós vamos falar uma série de coisas. Vamos também já apresentar alguns exercícios para a gente fazer e apresentar já no dia 25. E é isso que eu tenho para colocar aqui nessa primeira videoaula. Então, um abraço a todos e aguardo e espero, né, que estejam ligados no dia 18 de maio, às 19 horas.